Deus espera da sua vida. Quando você sair da sua casa, enche o seu coração de alegria, enche o seu coração de fé, porque Deus, Ele vai honrar a sua fé, Deus, Ele vai honrar a sua esperança, Deus, Ele vai honrar a sua intimidade com Ele, Deus, Ele vai honrar o seu compromisso com Ele. O que nós precisamos é estar na presença de Deus. No livro de Apocalipse encontramos 7 cartas destinadas a diferentes igrejas da antiga Ásia Menor. Nenhuma delas é perfeita. No entanto, dentre as que agradaram a Deus, esta é a igreja de Éfeso. 7 igrejas. Todas elas tinha algumas imperfeições. Nenhuma delas era perfeita. Mas a igreja de Éfeso, ela conseguiu chamar a atenção de Deus em algum ponto. E nós precisamos chamar a atenção de Deus. Eu creio que nesta noite, você que entrou neste lugar, neste templo, você tentou chamar a atenção de Deus. Você já prestou atenção em uma criança quando ela quer chamar a atenção da mãe? Quando ela quer chamar a atenção do pai? Quando ela quer chamar a atenção da avó? Talvez a criança ela está brincando, ela está correndo de um lado para o outro, e ela percebe que o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó não está ligado no que ela está fazendo. E ela chama a atenção da vovó, do vovô, do papai, da mamãe. E nós, de alguma forma, nós também precisamos chamar a atenção de Deus. Nós não podemos ser uma pessoa inerte na vida espiritual. Nós precisamos, de alguma forma, chamar a atenção de Deus. Nós precisamos de alguma forma olhar para Deus e ver de onde que nós somos tirados, de onde que nós somos resgatados. O que acontece é que muitas vezes nós aceitamos Jesus e o tempo vai passando, algumas lutas vai crescendo, as lutas vai aumentando, o problema vai aumentando, a família vai aumentando, o trabalho vai apertando, e muitas vezes nós chegamos somente na igreja, oramos, damos glória a Deus, e muitas vezes a luta se aperta na vida do homem e da mulher, e muitas vezes nós não conseguimos entender o que está acontecendo, e muitas vezes a igreja ela não para fazer uma reflexão. Nós precisamos lembrar de onde nós somos tirados. Neste momento você lembra de onde você foi tirado? O caminho que você andava? O que Jesus teve que fazer na sua vida para que hoje você pudesse estar aqui nesta noite? Né, missionária Rose? E muitas vezes nós esquecemos destes pontos na nossa vida que faz diferença na vida espiritual. Muitas vezes o esposo, ele esquece, ele não para pensar das noites que a esposa passa acordado, orando em vigília em favor da alma dele. Jesus está falando. Muitas vezes a esposa também não para pensar a quantidade de momentos que o esposo, quando ele está orando, que ele está chorando, ela não entende por que será que ele está chorando. Ele ou a esposa está pagando um preço por uma alma. Você que tem chorado por alguém, você que tem lutado por alguém, vale a pena lutar por uma alma. Vale a pena lutar por uma alma. Porque uma alma ela vale mais do que o mundo inteiro. É por isso que nós temos a cada dia que pararmos e fazer uma reflexão
lembrarmos de onde que nós fomos tirados, nós vamos começar a perder o amor pelas almas que estão caídas, que estão sendo oprimidas nos centros de macumba. Os desviados que estão caindo, afastados dos caminhos do Senhor. Nós temos que trazer a nossa memória de onde nós fomos tirados. E eu quero dizer para você nessa noite, comece a fazer uma reflexão na sua vida para que Deus mude a sua história. E a igreja de Éfeso, ela tem uma história, sabe por quê? Porque um líder chamado João, ele não se conformava com os falsos profetas da época, ele não se dobrava diante das doutrinas da época, e por ele não se dobrar diante das doutrinas, diante das falsas profecias, diante dos falsos profetas, por não adorar os seus imperadores, porque na época de João, os imperadores queriam ser adorados como Deus. Eles queriam que o culto, a adoração, a veneração fosse voltada somente para eles. Eles queriam ficar nos pedestais, nos palácios, e as pessoas teriam que se curvarem diante deles. Mas o grande evangelista João, ele tinha fidelidade diante de Deus. E devido a essa fidelidade, devido a esse compromisso com Deus, ele foi levado para a ilha de Pátimo, uma ilha deserta. Só que lá ele não estava sozinho. Deus estava com ele na ilha de Pátimo. Deus estava ali com ele. Deus levou ele no meio de homens que era perigoso. Deus levou ele no meio de pessoas que andavam longe da presença de Deus. Deus levou João para uma ilha que ali havia homicídio, que ali havia pessoa que tinha assassinado homens, mulheres. Mas Deus tinha levado ele lá porque Deus tinha um propósito com ele. Deus tinha um propósito com João. E foi levado na ilha de Pátimo. E ali Deus começa a falar com ele. Muitas vezes Deus te joga num vale. Não é para você ficar lá abandonado. Não é para você ficar lá inerte. Não é para você ficar lá longe da presença de Deus. Mas Deus muitas vezes te leva para o vale, porque é lá no vale que Ele vai falar contigo. É lá no vale que Ele vai revelar os seus mistérios. É lá no vale que Ele vai tomar você pela mão e vai falar com você, vai mudar a sua história, porque Deus é Deus na sua vida. Ele não mudará a sua história. Deus tinha uma história para ser escrita através da vida de João. E Deus tem uma história para ser escrita através da sua vida. Deus tem uma história para escrever na sua vida. Não importa de onde que você saiu, não importa hoje aonde que você está, a posição que você está, Deus vai levantar você de onde que você caiu. A mão do Senhor está estendida e Ele vai começar a escrever uma nova história para a sua vida. Aleluia! Grande Jesus. Eu quero que você crê nisso em nome de Jesus de Nazaré. A igreja de Éfeso era uma igreja que tocava o coração de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja de que, alguma forma, ela tocava o coração do Criador, o coração do Todo-Poderoso. E eu quero dizer para você nesta noite, eu quero que você preste atenção, abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no texto que nós lemos. Vamos começar a meditar. Vamos começar a aprender alguma coisa com a igreja de Éfeso. Algumas lições.
show? Preste bem atenção no que nós vamos começar a pregar. Nós vamos aprender alguma coisa com a igreja de Éfeso. Nós vamos tirar algumas lições da igreja de Éfeso. Primeiro, a igreja de Éfeso, ela tinha a sua identidade. Escute, olhe para mim aqui. A igreja de Éfeso, ela tinha uma identidade. Nós, na nossa caminhada física, jovem, quando você vai no comércio, você vai comprar alguma coisa, qual o primeiro documento que eles pedem? Identidade. Porque através da identidade, pastor Denis, é que nós somos conhecidos. E a igreja de Éfeso, ela tinha uma identidade. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a sua perseverança. A igreja de Éfeso, ela tinha uma identidade diante dos olhos de Deus, porque era uma igreja que caminhava em perseverança, aleluia! E quando nós caminhamos na perseverança, nós somos conhecidos diante dos olhos de Deus, nós somos conhecidos nas trevas, nós somos conhecidos aonde que nós andamos, por quê? Porque nós somos luz, nós somos sal, porque aonde que nós pisamos a planta dos nossos pés, nós fazemos a diferença, porque nós temos a perseverança da presença de Deus nas nossas vidas, aleluia! Aleluia! E nós precisamos ter uma identidade, e é através desta identidade que nós somos conhecidos. Há poucos dias eu vi um testemunho de um episódio que aconteceu. E no momento que aconteceu, a identidade da pessoa não foi revelada. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos fazer aqui uma comparação com a identidade. A identidade que revela a presença de Deus, e a identidade que revela as obras da carne, as obras das trevas. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Aleluia! Deus é tremendo. Deus está falando nesse lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Maravilhas extraordinárias, aleluia, de sorte que até os lentos e aventais se levavam no seu corpo, e os enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos, oh glória a Deus! Isto é identidade. Quando o homem e a mulher, ele caminha na presença de Deus, quando o homem e a mulher, ele tem uma identidade, e essa identidade, quando ela é revelada, quando ela é colocada no público, todos, quando vê a identidade, começa a ver algo diferente, aleluia! E o povo da época, quando olhava para os apóstolos, eles via, eles contemplavam, neste homem existe uma identidade, porque quando ele ora, o enfermo é curado, quando ele ora, o paralítico levanta, homem, mulher, você tem uma identidade, quando você orar, o Espírito Santo, ele vai impactar a sua alma, quando você orar, os enfermos vão ser curados, quando você orar, você vai ser cheio do Espírito Santo, aleluia! Glória a Deus! Porque você tem uma identidade. Por quê? Porque existe perseverança. Agora, quando nós não temos perseverança e nós queremos usar a identidade, acontece uma tragédia na vida espiritual. Continuando, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome de quem?
sobre os que tinham espíritos, dizendo: esconjuro-te-vos, por nome de quem? Jesus. E a quem Paulo? Jesus. E os que faziam isto eram 7 filhos de serva, judeus, principal de quem? Dos sacerdotes. Eram homens que conheciam a lei ou não? Conheciam a lei, pastor. Mantu que mais? Só que eles não tinham identidade. Eles não tinham identidade. Não adianta o homem e a mulher carregar a Bíblia, ouvir falar da Bíblia e não carregar a identidade de Jesus. Não adianta o homem e a mulher querer falar de Jesus, querer muitas vezes proclamar o nome de Jesus sem identidade. Ele vai passar vergonha. Com os filhos de serva, continuando e respondendo, porém, quem? Versículo 15: o espírito maligno lhe disse: conheço quem? E bem sei quem é. Mas vós, quem? Não tinha identidade. Não tinha identidade, missionária Nívia. Os filhos de serva era filho de sacerdote, minha irmã. Conhecia a lei, conhecia a palavra, invocava o nome de Jesus, de Deus, observava os mandamentos de Moisés, missionária. Só que eles não tinham identidade. Eles não tinham identidade. E quando eles tentavam entrar no mundo espiritual, mexer logo com quem? Com Satanás e seus demônios, eles foram colocados à prova. O homem e a mulher sem identidade no mundo espiritual, quando ele é colocado à prova, ele vai ficar envergonhado diante dos olhos de Deus, diante dos olhos do Filho, diante dos olhos do Espírito Santo e diante dos olhos dos homens que contemplam a vida dele. É por isso que muitas vezes, muitas pessoas continuam caídas, continuam prostradas, porque tem uma identidade, mas não tem perseverança. Alamantu que manda, homem e mulher, você que tem identidade de Jesus, você que fala no nome de Jesus, você que pronuncia o nome de Jesus, qual é a sua identidade hoje no mundo espiritual? Para carregar o nome de Jesus precisa ter identidade, e essa identidade ela precisa ter perseverança, aleluia. Versículo 16: e saltando neles os homens que tinham o espírito maligno, e assenhorando-se de dois, pode mais do que eles, de tal maneira que nos feridos e fugiram daquele lugar. Pessoas sem identidade, foge do maligno. Quando Satanás se levanta, ao invés de encarar o diabo e seus demônios, recua porque não tem identidade. Quando o homem e a mulher ele cai, ele perde a sua identidade no mundo espiritual. Ele fica conhecido somente no mundo das trevas. Porque Satanás ele adora, ele gosta quando o homem e a mulher ele perde a identidade espiritual. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Deus te trouxe a este lugar porque Deus ele vai mudar a sua história. Deus ele vai escrever uma nova história para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Segunda lição importante que nós aprendemos com a igreja de Éfeso: não se dobrava diante das falsas doutrinas e dos ensinos. Apocalipse capítulo 2, versículo 2: puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, tu achaste mentirosos. Homens e mulheres estão dentro das igrejas ensinando, pregando, mas pregando uma palavra que não toca o coração de Deus.
estão ensinando as suas ovelhas, mas as ovelhas estão perdendo a sua identidade. Estão ensinando os jovens, os adolescentes, mas os jovens e os adolescentes não estão conseguindo ter intimidade. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, para a nossa meditação. Vamos meditar na palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Aleluia! Irmãos, nós não podemos omitir a verdade. Nós não podemos omitir a realidade da vontade do nosso Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Você que achou, diz amém. Amém. Vós sois o quê? A nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Quando as pessoas olham para você, precisa ver em você uma identidade, porque você é uma carta lida. Onde você tem passado, alguém te conhece, alguém olha para você e começa a ler a sua vida. Começa a ler, fazer um relatório desse adolescente. Lá na escola onde ele estuda, os outros adolescentes falam assim: puxa, como aquele adolescente é diferente. A palavra dele é diferente. O sorriso dele é diferente. O jeito de ele andar é diferente. O jeito de ele se expressar é diferente. Porque ele é uma carta lida e ele tem uma identidade de perseverança. Quando nós temos uma identidade de perseverança, nós somos uma carta lida diante dos olhos dos homens. Como as pessoas têm lido a sua vida? Qual é a história que você tem passado diante dos olhos das pessoas que se relacionam com você? Continuando, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com quê? Com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aleluia! E por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que estejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como em nós mesmos, mas mas a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus. Aleluia! Você não tem capacidade de permanecer na presença de Deus, mas o Espírito Santo, ele olha para a sua vida e ele fala assim: eu vou continuar abençoando aquela irmã, eu vou continuar abençoando aquele irmão, eu vou fortalecer aquela alma, porque ela é uma carta lida, ela é uma identidade, aonde ela passar, quando as pessoas lerem a vida dela, vai resplandecer a minha luz, vai resplandecer a minha glória, porque eu estou com ela. Aleluia! Oh, Deus é maravilhoso. Nós somos a carta lida. E os profetas que pregavam na época, eles não tinham uma carta para ser lida, não tinha como eles serem transparentes. Nós temos que sermos transparentes. Muitas vezes, no oculto, o homem e a mulher faz algo que desagrada o coração de Deus, mas Deus conhece a sua vida. Deus conhece, Deus faz uma leitura da sua mente e do seu coração. Deus sabe a sua história, Deus sabe a forma que você vive, a forma que você anda, em nome de Jesus de Nazaré. Terceiro, lições importantes que aprendemos com a igreja de Éfeso: sabia perseverar e enfrentar as provas por amor de Cristo. A igreja de Éfeso é uma igreja que tocava o coração de Deus, porque ela sabia ser perseverante, ela tinha a sua identidade. Terceiro,
ela sabia enfrentar as lutas quando se levantava diante dela. O maior problema das pessoas, o maior problema do homem e da mulher muitas vezes, é quando vem a luta, quando vem a adversidade, quando vem o problema, a pessoa já começa a murmurar, a pessoa já começa a questionar, mas parece que Deus não está comigo, parece que Deus esqueceu de mim, parece que Deus não ouve mais as minhas orações, eu estou lendo a Bíblia, eu estou jejuando, mas Deus está em silêncio, Deus não fala mais comigo, Deus não usa o profeta, Deus não fala através do louvor, Deus não fala através da palavra. Mas saiba perseverar no momento da luta, saiba perseverar no momento da adversidade, por amor a Cristo Jesus, porque Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, Jesus, Ele deu a vida por nós, para que nós nos tornássemos forte na caminhada espiritual. Apocalipse capítulo 2, versículo 3: e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não se cansaste, aleluia, mesmo diante da luta, mesmo diante da adversidade. A igreja de Éfeso, ela continuava trabalhando, ela continuava ganhando alma, ela continuava perseverante, a luta se levantava, mas a igreja de Éfeso estava lá firme, a luta se levantava, mas a igreja de Éfeso, ela tinha a sua identidade no mundo espiritual, ela não se cansava diante das lutas e das adversidades. E é isso que nós precisamos ter na presença de Deus, por amor a Jesus, porque Jesus, Ele nos amou primeiro, Deus, Ele nos amou primeiro. Jesus, Ele estende as suas mãos para aquele que está caído, para aquele que está prostrado, aleluia. E a igreja de Éfeso, ela sabia muito bem compreender isso. E quando a igreja ela é perseverante, quando o homem e a mulher é perseverante, por amor a Deus, muitas vezes nós somos odiados, muitas vezes nós somos questionados, muitas vezes as pessoas começam a olhar para você de uma forma diferente, mas é porque você ama Jesus, é porque você ama a Deus, é porque você defende o ministério de Jesus, é porque você defende uma história de uma igreja, e você trabalha sem se cansar. Primeiro, defendendo o nome de Jesus. Segundo, defendendo o seu ministério. É isso que Deus quer para a sua vida. Defenda o nome de Jesus. Defenda a sua identidade. Defenda a sua perseverança. Defende o que Deus tem colocado nas suas mãos. Deus tem colocado nas suas mãos o ministério. Defenda os seus ministérios. Não importa a luta, não importa a adversidade. Defenda o seu ministério. Se Deus colocou na sua mão o ministério da música, defenda o seu ministério da música. Se Deus colocou na sua mão o ministério da palavra, defenda o ministério da palavra. Seja perseverante, mantenha a sua identidade. Se Deus colocou no seu coração, se Deus deu o ministério da visitação, visite em nome de Jesus, conserve o ministério da visitação. Muitas pessoas acham que ter ministério é só dentro da igreja. Lá fora é o maior ministério. Lá fora é que realmente o homem e a mulher, ele prova quem ele é no mundo espiritual. Quando ele começa a cumprir o ID de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Quando nós começamos a cumprir o ID de Jesus, nós estamos defendendo o nome de Jesus. Nós estamos fazendo algo maravilhoso para Deus. E quando você começa a defender o nome de Jesus, os inimigos começam a se levantar contra a sua vida, principalmente Satanás, o seu adversário, porque ele vai tentar te parar.
Ele vai tentar colocar você no pó, ele vai tentar derrubar você, mas em nome de Jesus, mantenha a sua identidade no mundo espiritual, aleluia. Mateus capítulo 10, versículo 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, ele vai ser salvo, ele vai conquistar a vitória, ele vai morar no céu, ele vai apresentar as almas diante dos olhos de Deus. Seja perseverante, seja um homem ou uma mulher perseverante. Era a qualidade, era o ensinamento, era a vida da igreja de Éfeso. Sabia perseverar no momento da luta. O que você está passando, não questione. O que você está vivendo, não murmure. O que você está vivendo, não fale nada para ninguém, mas fale para o nome do nosso Deus. Vai aos pés do Senhor, comece a orar, faça como o apóstolo Paulo, ali em Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo tempo, com toda perseverança. Seja perseverante na oração. Tem culto de oração, pastor? Conta comigo. Tem culto de oração? Fala para o líder do louvor. Líder do louvor, conta comigo. Eu estou aqui. Mesmo que você não esteja bem, Deus sabe que você não está bem, mas chega e fala: pastor, conta comigo. Mostre a sua identidade diante dos olhos de Deus. Mostre a sua identidade diante dos olhos de Satanás. Porque Satanás te conhece. E o que ele quer é o quê? Roubar o de melhor que você tem, que é a sua identidade, que é a sua perseverança, que é o seu domínio. Ele quer tentar dominar você, aleluia. Mas domine ele pelo poder da autoridade que Jesus tem colocado na sua vida. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 19. Você é um homem ou uma mulher cheio de autoridade. Talvez na posição que você está, você pensa: eu estou fraco. Fraco é aquela galinha pequenininha, angora, que grita: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Aquela que está fraca. Mas você está forte em nome de Jesus de Nazaré. Porque Jesus, ele disse para os apóstolos, quando ele enviou os discípulos, ele diz assim, lá em Lucas capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou poder para pisar na cabeça de serpente e escorpiões e em toda a casta do maligno. Você tem uma identidade. Quando o inimigo se levantar diante da sua vida, pisa na cabeça desse cão em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Você é perseverante. Saiba viver com as lutas. Saiba viver com as adversidades. Você acha que os profetas não tinham luta? Você acha que os profetas não tinham adversidade? Eles tinham muita adversidade. Para concluir, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 41. Já estamos concluindo. Vamos concluir com esse texto. Irmãos, nós temos diante de nós todas as ferramentas para não vivermos uma vida de derrota. Nós temos todas as ferramentas para vivermos na presença de Deus com a cabeça levantada, olhando para o céu, pisando na cabeça de Satanás. Nós temos todas as ferramentas. Só que muitas vezes, pastor Denis, a igreja não sabe usar. Isaías capítulo 41, a partir do versículo 10. Deus está dizendo através do profeta Isaías. Isaías chama a atenção do povo. Um momento que o povo estava caído. Um momento que o povo estava na derrota. Porque eles falharam. A falha humana muitas vezes leva o povo a viver caído. Mas o povo mesmo caído, a igreja mesmo caída, ela tem ferramenta para se levantar. Versículo 10, no capítulo 41, o profeta começa a dizer assim, não temas porque eu sou contigo.
Aleluia! Oh, glória a Deus! Não se assombre porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e eu Te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus é justo. Deus é justo, minha irmã. E essa forma da justiça de Deus, Ele não vai olhar para a sua fraqueza espiritual, mas Ele coloca diante dos seus olhos as ferramentas. Ele coloca nas suas mãos hoje ferramentas para você se levantar, porque Ele fala para você: minha serva, meu servo, minha filha, meu filho, não tema, se levante, oh glória a Deus, aleluia, se levante hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu sou contigo, aleluia. Não me acaixará de como tu que manda. Não continue da forma que você está vivendo. Deus está colocando diante de você hoje ferramentas para você se levantar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre diante da luta, da adversidade, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isso é Deus que está dizendo para você nesta noite. Aleluia, que mandará macai. O idiota de canta, eis que vergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão, porque você tem uma identidade, aleluia! Não adianta contender com quem tem identidade, se levanta para cair. Ramantuque acai. Se levanta para cair. Não temas, meu irmão. Não temas, minha irmã. Preserve a sua identidade. Se levante hoje, aleluia. Porque os seus inimigos serão envergonhados, aleluia, diante do nosso Deus. Versículo 12: buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada serão os que guerrearem contigo, aleluia. Persevera, persevera, viva uma vida de perseverança. Não temas, persevera, porque os inimigos, as lutas, vai passar em nome de Jesus de Nazaré. Versículo 13 para concluir: porque eu sou o teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Nesta noite Deus vai ajudar você a ficar em pé, em nome de Jesus, aleluia. Se coloque em pé nesse momento. Se coloque em pé nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos. Deus, Ele está aqui para te ajudar. Deus está aqui para te ajudar. Deus está aqui para tocar na sua vida nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Oh, Espírito Santo, aleluia. Não temas que eu te ajude. Não temas que eu te ajude. Aonde que está a primeira pessoa que precisa da ajuda de Deus? Deus vai tocar na sua vida hoje em nome de Jesus. Venha diante do altar, porque você tem todas as ferramentas para se levantar nesta noite, porque Deus está contigo, aleluia. Não temas, porque Deus te ajuda, Deus te consola, Deus te levanta. Cadê as pessoas que precisam da ajuda de Deus? Eu preciso da ajuda de Deus todo momento. Eu preciso da ajuda do Pai todo momento. Aleluia. A minha família precisa da ajuda de Deus todo momento. Eu preciso da ajuda de Deus. Porque Deus tem ferramenta para me ajudar, pastor. Deus tem ferramenta para nos ajudar no nosso ministério. Deus tem ferramenta
tem ferramenta para tocar na sua alma nesta noite. Não importa de que forma que você entrou nesse lugar. O que importa é que Deus vai colocar ferramenta na sua vida hoje, para você continuar mantendo a sua identidade diante dos olhos do Senhor, diante dos olhos de Deus, diante dos olhos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que a igreja feche os olhos neste momento, todos fechem os olhos. Aonde que está a primeira pessoa? Feche os olhos em nome de Jesus. Aonde que está a primeira pessoa que perdeu a sua identidade? Que nessa palavra você orou, você pensou dessa forma: puxa vida, a minha identidade realmente diante de Deus está complicada. Está muito complicada a minha identidade. Dá um sinal com a sua mão nesta noite. Você que ouviu essa palavra tocou muito forte no seu coração. Principalmente quando eu falei na identidade. Como está a sua identidade? Como está a sua vida como carta lida? Você que está longe, que quer voltar para Jesus hoje, quer que Jesus comece a escrever uma nova história na sua vida, dá um sinal para mim. Dá um sinal, eu preciso orar por você. Dá um sinal. Você que precisa renovar a sua identidade com Deus hoje, me dá um sinal. A igreja vai orar por você para que Deus mude a sua história, a sua identidade. Para que quando as pessoas começarem a ler a sua vida é uma carta, e quando as pessoas começarem a ler a sua vida, você vai ter uma nova história para ser lida. Você não vai ter uma mesma história do passado, mas você vai ter uma nova história de vida diante dos olhos do Pai. Onde está você? Me dá um sinal. Tem três pessoas que precisa renovar a sua identidade hoje, diante dos olhos do Pai. Me dá um sinal. Falta duas pessoas. Continue com os olhos fechados. Não quero ninguém com os olhos abertos. Ainda tem duas pessoas que precisam renovar a identidade. Falta uma pessoa. Cadê a terceira pessoa? Que precisa renovar a sua identidade hoje, diante dos olhos do Pai. Terceira pessoa, eu não posso me demorar. Você vai perder a sua bênção em nome de Jesus. Vai perder a sua bênção. Aleluia. Amém. Continue com seus olhos fechados. A irmã que eu falei no começo da ministração, me dá um sinal. É uma irmã. Me dá um sinal. Que você tem falado com Deus. Amém. Amém. Nós vamos orar. Levanta um pouquinho mais do fundo musical aí, nós vamos orar. Pastor, vamos orar pelo povo. Deus vai renovar a sua identidade hoje. Deus vai renovar a sua carta hoje. Deus vai renovar a sua perseverança hoje. Eu quero que você ore. Você vai receber a unção em nome de Jesus. Deus vai renovar a sua identidade hoje. No momento que você começar a receber essa unção, Deus vai começar a tocar na sua vida. Você vai receber um toque diferente em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos neste momento, ó Pai. A tua igreja, ela está sendo renovada no mundo espiritual, a sua identidade. Nós oramos, ó Pai, declarando, Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos, ó Deus, estão sendo ministrados. Nós oramos, ó Pai, e